e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Nós que gostamos muito de falar, começamos já perguntando a hora. É até às 7h30, 7h40, não, até às 7, para a sorte de vocês. Que felicidade estar aqui, mais uma vez, compartilhando de uma noite como essa. Entre tantas inquietações que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia, nas nossas experiências, a Casa Espírita nos traz essa oportunidade de receber a harmonia do ambiente, o atendimento da espiritualidade amiga que está entre nós, e ainda nos traz o Evangelho de Jesus de uma maneira que a gente consegue compreender com mais facilidade, graças ao legado e à literatura que a doutrina espírita nos traz. Então é com o coração aberto que a gente recebe a oportunidade de estarmos aqui juntos. Como o irmão dizia, eu já estive aqui com vocês algumas vezes. Aqueles que já conhecem não se assustam mais. Os que chegam pela primeira vez, fiquem tranquilos. Os próximos expositores vão tratá-los melhor do que eu. Mas eu me sinto sempre muito bem acolhido nessa casa e admirado de ver o carinho, como tudo aqui está sendo entregue para aquele que chega. A harmonização através da música, depois vem a sequência dos avisos, os companheiros já ficam em pé ali esperando a vez, eu me pergunto até se eles ensaiam, né? Mas a gente ressalta tudo isso porque quando a gente percebe o carinho com o qual nós somos acolhidos, o nosso coração no momento de gratidão recebe melhor aquilo que a Casa Espírita tem para nos oferecer. Então eu fico feliz de retornar aqui. Tenho vindo a Cabo Frio, para dizer a verdade a vocês, somente nesses dias de palestra. Tem um tempo que eu não venho a Cabo Frio para aproveitar um pouquinho da praia, né? Da tranquilidade que tem a cidade. E vejo que vocês estão aflitos porque faltam visitantes nessa época, né? Está faltando gente para vir no ano novo. As expectativas de vocês para o carnaval, imagino quais sejam, já que a cidade esteve tão vazia nesses dias. Se nós estamos aqui para falar da paz, e o primeiro sentido de paz que a gente costuma trazer é esse sentido exterior daquilo que acontece no ambiente à nossa volta, não precisaria nem perguntar. A paz para o morador de Cabo Frio é terminar o período da temporada e ter um pouco mais de tranquilidade para passar pelas ruas, comprar o pão, que às vezes pode faltar em outros dias, ter um pouco mais de segurança no abastecimento da água, da energia elétrica. Então a nossa paz, a paz que a gente costuma se recordar, é normalmente essa paz dos elementos exteriores, e é natural. Ninguém está aqui para pedir para si mais perturbações. Ninguém vem à Casa Espírita e quer sair um pouco mais incomodado, né? Com mais problemas familiares, com mais problemas coletivos na cidade. A gente de fato busca essa paz no nosso exterior. Mas o importante é que a gente saiba que essa paz do exterior só vai existir à medida que nós estejamos mais apacentados interiormente. Portanto, o nosso desafio de hoje é pensarmos juntos de que maneira aquela paz que Jesus nos prometeu, que não é a paz do mundo, pode nos ajudar a chegar na paz do mundo. Porque o reino dos céus, no sentido exterior, é aquele mundo para o qual o planeta Terra caminha, passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Seremos um mundo feliz no futuro. Mas como é que começa esse reino de Deus exterior? Ele começa no reino de Deus interior, que é a obra divina nos nossos corações. Então a nossa reflexão de hoje é, sobretudo, a conquista dessa paz interior e como ela pode nos ajudar a ter paz nas relações humanas. Então vocês vejam que eu aumentei já o título logo nesse início, era em busca da paz. Eu já estou entregando para vocês que a gente vai pensar na nossa paz interior e na relação que essa paz pode ter com as relações humanas. Afinal de contas, nós estamos diante de tantos desafios. São muitas notícias que nos chegam o tempo todo,
muitas próximas de nós, acontecimentos pelos quais nós mesmos passamos e que estão noticiados lá nas páginas que deixam espaço para tratar da questão da segurança pública. É claro que aqui em Cabo Frio não tem isso, né? Talvez eu venha com esse imaginário gonçalense para cá, mas como esse desafio, ele é um desafio global, é um desafio do nosso planeta, conquista da paz nas relações humanas, então naturalmente vocês são solidários a esses desafios, embora não aconteça nada aqui em termos de violência em Cabo Frio. E cada vez acontecerá menos à medida que a gente possa progredir na nossa paz interior. Então a paz que Jesus nos promete, Emmanuel nos ensina a buscá-la. Diz que ela virá ao teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas a consciência tranquila sobre os alicerces do próprio dever, retamente cumprido. A paz, o Espírito Bezerra de Menezes diz, numa página direcionada aos jovens, que aquele que quisesse se tornar jovem por mais tempo deveria se esforçar para manter a consciência tranquila. Ele nos coloca em evidência o quanto os conflitos diante daquelas coisas que a gente sabia que não deveria fazer e fez. Diante daquelas escolhas em que você percebia qual era o seu dever e você passou ao largo, passou à margem. Todas aquelas situações que você aprendeu, mas na hora de tomar a decisão, desconsiderou o dever, o senso de dever, e acabou tomando outros caminhos, levando eventualmente prejuízos para outras pessoas. Envelhecer, então, ou se sentir menos jovem, de acordo com essa página, nós o fazemos quando estamos nos enchendo de conflitos, porque eles nos desgastam, eles tiram a nossa energia, eles nos impedem a receber o que existe de novo, porque a gente chega aqui e pode ter reflexões novas, mas os conflitos estão com a gente, esperando serem revistos, esperando serem apaziguados. Então, carregar conflitos na consciência é uma maneira da gente se afastar daquela juventude psicológica que, na verdade, a gente pode carregar para o resto da vida. Não no sentido de não termos deveres, mas no sentido de poder encarar com paz, com alegria, as coisas novas que vêm e manter o entusiasmo diante daquilo que a vida nos oferece. Então, quanto menos conflitos a gente carregar, melhor. E caminhamos então com menos conflitos quando conseguimos levar adiante aquilo que são os nossos deveres e conseguimos estar o mais em dia possível com as nossas consciências. Agora, de que maneira isso tudo pode nos ajudar a manter a paz nas relações humanas? De que forma a gente pode aproveitar dessa ideia da consciência tranquila, do cumprimento do dever, quando nós estamos diante do outro? Os discípulos de Jesus, logo depois do período do fenômeno de Pentecoste, quando eles receberam ali instruções que foram passadas em várias línguas para os diferentes povos que estavam lá, eles se encheram de um grande ânimo, porque estava muito clara a vitória de Jesus diante do fenômeno da morte. Então, se eles já confiavam na promessa antes, imagina depois da ressurreição de Jesus, do período quando ele se apresenta e está ali, passa vários dias, aparece várias vezes diante dos discípulos. Muitos dizem que aquele era um período do paraíso na terra para quem era cristão, porque eles passaram a se organizar entre eles e viviam em harmonia, muitos inseridos na Casa do Caminho. A Casa do Caminho teve dificuldades para arrecadar recursos financeiros, para atender aqueles que lá residiam e todos aqueles que chegavam a todo momento, chegando idosos abandonados pelas famílias, as viúvas carregando as crianças famintas, toda sorte de doentes chegavam até aquele local e era sempre difícil ter recursos para conseguir um novo leito para atender aquelas pessoas que chegavam. No entanto, o Espírito Humberto de Campos vai nos dizer que a dificuldade maior que eles encontravam era para manter a união entre eles. Nós estamos falando dos primeiros cristãos, daqueles que tiveram tanta fé que entregaram as suas vidas, muitos foram torturados e presos por amor a Jesus, mas eles também tinham dificuldade
de se manter em harmonia, porque naturalmente quando nós nos reunimos, nós temos maneiras diferentes de pensar e de agir, e às vezes a gente fica um pouco incomodado com o modo do outro de ser. E assim era também naquele primeiro ajuntamento entre os cristãos. Levi, por exemplo, reclamava bastante de Tiago, porque achava que Tiago, a pretexto de ser bom, ele acabava tendo as rédeas largas demais, por assim dizer, né? Ele achava que ele, na verdade, não era bondoso, ele era tolerante até demais. Tiago, por outro lado, ia dizer que Levi é que era severo demais. Havia queixas também quando nós estávamos diante daqueles discípulos que abriam mais a mão, como fazia André, e aqueles que tratavam os recursos assim com maior rigor, como era o caso do Bartolomeu. E assim a gente vê na casa espírita, aquele que no momento da assistência acha que tem que dar mais um pouco, e aquele que diz, não, se a gente der isso tudo, vai faltar, a casa espírita tem que manter alguém, porque vai que chega mais um que esteja precisando mais do que aquele anterior. E no momento de fazer as obras, alguns dizem, dá para construir 2 andares. E outros, não, é melhor um só, a gente precisa segurar um caixa. E às vezes essas diferenças não são apaziguadas. E os problemas, os conflitos vão crescendo. E lá os conflitos cresceram. Começaram as fofocas, quando João, que era mais novo, estava atendendo as irmãs que precisavam de auxílio, de conversa, ele era alvo de fofoca por estar entre aquelas mulheres. E também Filipe, quando dormia fora da casa do caminho para atender alguém, eventualmente alguém questionava o que ele estava fazendo passando a noite fora daquele estabelecimento. Os conflitos começaram a crescer de uma maneira que passou a atrapalhar o serviço que eles tinham para desempenhar. Pedro percebeu aquilo que estava acontecendo e resolveu que eles sempre iriam se reunir semanalmente e dedicariam tempo para falar exclusivamente sobre a questão da união. Quantas vezes a gente já viu as famílias fazerem isso, né? No momento do evangelho no lar, e tentar buscar a união e conversar sobre aquelas coisas que perturbam as relações entre os familiares, mas ali não deu jeito. 6 meses se passaram, Pedro percebe que a situação estava chegando num ponto muito preocupante para a harmonia, para o serviço geral. Então ele faz uma prece sentida e diante deles era como se Jesus tivesse atravessado uma parede e estava ali com os discípulos mais uma vez. Pedro sabia que tinha que aproveitar o tempo, ele vai direto ao ponto e diz que a união era um desafio que eles não estavam conseguindo, naquele momento, fazer frente. É quando Jesus responde de maneira sintética, Pedro, não esqueci de pedir que nos amássemos uns aos outros. Pedro então associa que Jesus estivesse falando do amor, da caridade, do serviço de assistência para com aqueles necessitados. E diz, mas mestre, nós temos feito tantas campanhas para garantir o serviço geral, para garantir a assistência. E Jesus diz então que todas aquelas campanhas eram importantes, mas era importante também adotar a campanha da paz. E Pedro naturalmente pergunta que campanha era aquela. E Jesus continua dizendo que nós precisamos manter o olhar atento diante das nossas tarefas, e o nosso olhar ajuda na nossa diligência. O nosso ouvido, ele precisa também saber discernir aquilo que chega até ele. Mas, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo, como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. Ele começa a mostrar, então, que o nosso senso de dever é quando nós descobrimos que uma coisa que você faz ou que você deixa de fazer afeta a vida de alguém para melhor ou para pior. Nós nos tornamos responsáveis à medida que nós percebemos que chegar em casa num determinado horário pode elevar a preocupação de alguém. E aí eu chego ou eu não chego? Adiantar alguma coisa no interior da residência para aquele que acorda mais cedo pode impactar na vida do outro de alguma maneira. Deixar a casa bagunçada, largando qualquer coisa em qualquer lugar, também pode impactar na vida de alguém
de alguma maneira. Estacionar o nosso carro em fila dupla, né, para poder fazer alguma coisa rapidinho e voltar, também pode impactar na vida do outro de alguma maneira. Então, o nosso senso de dever, ele cresce com essa percepção de que aquilo que você faz ou que você deixa de fazer pode impactar na vida de alguém para melhor ou para pior. Então, o dever é essa consideração diante daquele que nós estamos. Por isso, ao mesmo tempo que ele te ajuda a se apaziguar, desde que você consiga cumprir o seu dever, observar essas questões e tentar se conduzir da melhor maneira possível, ele nos ajuda também a costurar a paz, porque nós passamos a prestar atenção nos outros que vivem conosco e começamos a fazer aquele esforço de tratar o outro ou o próximo da maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Então, diante do desafio de Cabo Frio, eu não vou trazer solução para vocês, até porque foram vários os gestores dessa região que se reuniram, né, em busca de solução. Imagina que eu aqui vou conseguir dizer qualquer coisa nesse sentido. Mas qual seria o exercício diante do outro? Pensar no que vem buscar aquelas pessoas que vêm para cá. Será que elas estão bastante estressadas e buscam aqui um remanso, um repouso? Será que elas estão tentando lidar com o estresse, mas através da dissipação, que é buscar através das drogas, das grandes festas, da muvuca, né? Da agitação? Não deixa de ser uma busca por felicidade. Porque, como nós dizíamos há pouco, todos nós estamos buscando estarmos melhores, não é isso? Será que alguém sai de uma cidade do Nordeste ou sai da Baixada Fluminense e pensa assim, eu vou ser infeliz lá em Cabo Frio durante o Réveillon? Naturalmente, essa pessoa vem buscando uma boa experiência. A partir daí, a gente tem que começar a entender o que essas pessoas buscam e pensar também qual é o nosso papel diante disso. Porque ninguém mora em Cabo Frio por acaso, mora? Será que você fez inscrição para Vênus antes de reencarnar? E por um erro lá no setor da reencarnação mandaram vocês para Cabo Frio? Então, naturalmente, existe uma missão. Cada um tem no seu nível de lidar, de acolher aquele que chega. Isso significa dizer, vem todo mundo para cá que a gente dá um jeito? Naturalmente que não. Isso significa achar que é bonito ter o congestionamento e ninguém sair de casa? Naturalmente que não. Mas a solução pacífica vem a partir do momento que a gente busca equilíbrio. Joana de Ângeles diz que a paz não é uma questão de inércia, é uma questão de equilíbrio. Porque a inércia é quando a gente não quer, mais uma vez, as perturbações exteriores. É quando alguém chama um jovem e diz, você já estudou para a prova? E o jovem diz, me deixa em paz, eu é que sei a minha hora de estudar. O que é a paz para esse jovem? É não ter ninguém cobrando aquilo que ele não quer fazer ou que ele não quer prestar contas. Antes, os homens e mulheres, né, adultos, pediam para ser deixados em paz na hora da novela e na hora do futebol. Agora eu tenho a impressão de que o celular nem deixa prestar muita atenção na novela nem no futebol. Então, normalmente os pais são exigidos, né, os filhos pedem atenção no momento em que tem que disputar essa atenção justamente com tal do aparelho celular. E aí, se a gente não considera qual é a importância daquilo que a criança vem nos trazer, a gente logo julga que o mais importante é que eu tenha o meu momento de paz, olhando as mídias sociais, né, com aqueles memes maravilhosos, respondendo em todos aqueles grupos, né? Já perguntei aqui no CETIG e já me disseram que tem alguns grupos de WhatsApp aqui da instituição. Pois é, sempre tem, né? Pelo menos um grupo que a gente compartilha tanta coisa e às vezes a gente julga que dar atenção para o telefone celular é mais importante do que olhar aqueles que estão à nossa volta. E aquela criança que à noite sai da sua cama e tenta buscar a cama dos pais, né? Se a gente não se debruça para entender o que está acontecendo, aquela criança é somente um incômodo, volta para a sua cama e me deixa dormir. Ou dorme por aqui mesmo, desde que não me incomode mais ao longo da noite. E às vezes aquela criança que solicita o tempo todo, é muito menos o que ela está pedindo, mas um outro sentimento que ela tem que faz com que ela procure. Porque às vezes a criança diz, pega isso para mim, você entrega e ela esquece. Pega aquilo outro, você entrega e ela esquece. Talvez a pergunta seria, por que toda hora ela procura?
Será que está se sentindo sozinha? Será que está precisando de um pouco mais de atenção? Será que tem alguma coisa que eu estou deixando passar? Então a ciência da paz é buscar esse equilíbrio, porque muitas das vezes nós estamos lidando com duas vontades que são justas. E a gente precisa decidir entre elas qual naquele momento é mais importante. A gente fala às vezes no grupo de estudo, na casa espírita, a importância de todos chegarmos pontualmente. Porque se no decorrer do estudo as pessoas vão chegando, aqueles que estão estudando toda hora param para poder receber o que chega depois. Então, se eu perguntasse para vocês se a pontualidade é um valor importante para o estudo, vocês diriam que sim? Pontualidade é legal? Com certeza. Mas nós temos aqueles que chegam na casa espírita para outras tarefas e já estão lá na hora do grupo de estudo. Temos aqueles que têm tarefas que terminam em cima da hora, então eles têm que chegar um pouquinho depois que o estudo começa. Temos o que mora perto, mas temos o que mora longe. E aquele que mora longe ou que vem do trabalho não consegue participar do grupo se tiver que chegar na hora exata. Então, será que a gente pode conceder aí uns 10 minutos, 15 minutos para que esse possa chegar? E aí a gente estaria pensando num outro valor que não é a pontualidade, mas é o acolhimento. Acolhimento é uma coisa importante para a casa espírita? Então a gente deixa mais um tempinho para aqueles outros chegarem, para eles poderem participar? A gente está diante de duas reivindicações justas. O que gosta da pontualidade, o que gosta do acolhimento. E aí o que é a paz nessa hora? É a gente saber equilibrar. E dizer, olha, a gente deixa aqui uma margem. Mas aquele que chega também tem o dever de chegar em silêncio. Diante de perguntar tudo, espera um pouco para ver se você entende. Porque, afinal de contas, o estudo já começou. E aí a sua postura tem que ser aquela de tentar não atrapalhar. Por outro lado, se for possível chegar na hora, que se chegue. E assim a gente vai tentando harmonizar os interesses. E aqui em Cabo Frio, como é que faz isso? Não faço a menor ideia. São vocês que têm que descobrir como é que a gente consegue equacionar o interesse daquele que visita com daquele que acolhe. Do que vem eventualmente, e eventualmente faz uma bagunça danada, com aquele que mora aqui, está sempre aqui e que gostaria de seguir a sua vida em harmonia. Se nós começarmos a abrir trincheiras, logo vai ser o ataque dos que vêm de visita e a defesa daqueles que estão aqui. E no lugar de paz, o que a gente vai ter? Um acirramento dos conflitos. O importante é nós pensarmos sempre que as soluções elas têm que passar pela compreensão da necessidade do outro. Então, assim como a criança que chega e o adulto já tem um senso de dever mais elaborado, tem que pensar, será que é mais importante responder essa mensagem ou ouvir o que meu filho tem para dizer? Será que é mais importante assistir esse jogo de futebol inteiro? Ou eu consigo parar para fazer alguma coisa que parece ser necessária nesse momento? Então, saber equilibrar os nossos interesses vai nos ajudar em uma outra coisa que tem tudo a ver com a conquista da paz. Saber discernir entre o que é supérfluo e aquilo que é necessário. Porque é nesse momento que a gente tenta entender o interesse do outro, que nós percebemos que certas coisas que para nós eram essenciais para a nossa felicidade, nem eram tão essenciais assim. Ter aquele horário específico em paz para poder assistir o futebol sem ninguém me interromper, será que isso é realmente um fator decisivo da minha felicidade? Ou era alguma coisa supérflua? Será que eu consigo abrir mão de alguma coisa que não seja extremamente necessário para que o outro possa ter aquilo que ele reivindica? Essa é uma questão que a gente precisa ponderar para a paz do ponto de vista exterior, mas também a paz do ponto de vista interior. Mas nós também precisamos, nesse momento, avaliar que se a gente às vezes erra, e para nós colocamos como coisas importantíssimas aquilo que não é, os outros naturalmente podem errar a mão na hora da disputa. Mas Emmanuel nos lembra, né? Nós não vamos atingir a paz sem desculparmos os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Se todas as vezes que a gente está diante daquele que aparentemente nos perturba, nos tira a paz,
Eu comecei pelas reivindicações justas que existem, mas existem também aquelas que a gente percebe que não são tão justas assim. E aí você pode chegar num certo estado de reprovação do outro que vai fazer crescer aqueles sentimentos que a gente ainda pode carregar em alguma monta, né, na nossa mala do passado, que são a raiva, o ódio, e termos reações que às vezes a gente não reconhece mais em nós. Então, o Espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai falar sobre as emoções que a gente viveu no passado e que estão dentro de nós de alguma forma. Isso quer dizer que se eu participei de um duelo segurando uma espada, talvez hoje eu não seja mais essa pessoa que vai querer duelar na rua. Mas aquela experiência do passado pode estar dentro de mim, sedimentada de alguma maneira. Ela não se mostra no dia a dia, nas minhas tendências do dia a dia, mas ela pode vir num ímpeto inesperado, porque ela está lá dentro ainda. Quando ele diz assim, não fui eu que falei naquela hora. Aquela reação não é minha, a gente logo põe a culpa no obsessor, né? Na casa espírita, eu devia estar influenciado. Mas, na verdade, a gente traz tantas coisas na nossa bagagem que, às vezes, aquela está lá, esperando ser completamente dissolvida e não foi. Então, diante do erro do outro, da reivindicação que não é tão justa, é necessário que a gente também perceba que nós somos falíveis e que os outros podem ser. E essa postura a gente precisa conservar na hora de buscar também a solução equilibrada, porque alguns de nós conseguimos ceder com mais facilidade do que outros, mas também porque quando os conflitos se acirram, a gente tem uma dificuldade ainda maior de mantermos o nosso equilíbrio em busca da paz. É nesse momento que aquelas emoções que a gente traz, às vezes falam mais alto, e nós somos, por exemplo, mal aconselhados pelo medo. Quantas vezes o medo excessivo é um conselheiro muito ruim, porque diante daquilo que parece ser uma ameaça, eu já tento reagir para aniquilar aquela ameaça. Eu conto, embora com constrangimento, uma experiência pessoal. Um dia eu estava fazendo a barba, e aí começou a voar uma formiga grande demais, né? Eu pensei, esse bicho deve picar. E logo a minha primeira ideia era eliminar, vou matar a formiga. Depois eu me peguei naquele pensamento e disse, que coisa horrível. Como é que a gente, diante do desconhecido, já parte para a aniquilação? Exterminar aquilo que pode me incomodar. Exterminar aquilo que para mim hoje acrescenta algum desconforto, tira a minha segurança. Pode ser na rua, mas pode ser no banheiro de casa, como era o meu caso, com aquela formiga voando. Então eu me deixei um tempo ali, enquanto fazia a barba, filosofar, passar por todas essas características que a gente carrega dentro de nós e que é preciso combater esse ímpeto. Já estava me sentindo nas nuvens. Terminei de fazer a barba, a formiga pousou no chão e no reflexo eu pisei. Eu conto com constrangimento, mas eu conto porque me parece ser importante que a gente passe em revista esse ímpeto que às vezes a gente carrega e não sabe. Talvez eu pudesse vir aqui e falar para vocês sobre a tolerância com os nossos irmãos da criação divina, a tolerância diante dos animais e dos insetos, e seria sincero naquilo que eu olho hoje e vislumbro. Mas não significa que dentro de mim eu não carregue ainda esse medo excessivo que às vezes me faz querer me livrar da ameaça antes mesmo de entender o problema. Então aqueles insetos exóticos são os que mais sofrem, porque a gente olha para eles mais desconfiados, né? E o que será que esse bicho faz? Porque a gente ainda tem essa tendência de, em nome do nosso conforto, em nome da nossa segurança, a gente busca a aniquilação daquilo que parece ser uma ameaça. Mas a questão é mais grave quando nós estamos diante dos nossos irmãos de humanidade. E aí a gente precisa fazer essa pergunta. Nós estamos passando por um período grave, né, do ponto de vista social, uma grave crise, em especial pela proporção que toma a questão da segurança pública. Quando não é no Rio de Janeiro, é em outro estado, como é nesse momento lá no Ceará, com cerca de 200 ataques, um pouco mais de uma semana, nem completou 2 semanas ainda. E aí, como é que a gente busca a paz em casos de conflitos como esse? Para nossa sorte, a literatura espírita não deixa passar nada, né? E o espírito Neio Lúcio, que é um antigo conhecido de Emmanuel, ele está citado em obras como 50 anos depois,
reencarnou aqui já, inclusive no Brasil, e teve relação de alguma maneira com Chico Xavier, e ele trabalhou bastante pela educação aqui no nosso país, para expandir projetos de alfabetização, enfim, é um espírito que tem já uma longa militância, né, por assim dizer, um longo trabalho para a educação do espírito imortal. E pela psicografia de Chico Xavier, depois que ele desencarnou, naturalmente, ele conta a história de um reino que estava conflagrado. Tudo começa quando Mateus está diante de Jesus, falando sobre os desafios de ser um gestor, de ser um administrador das coletividades. Jesus, então, percebendo o silêncio e a reflexão de todos, ele conta a história de um reino em que uma parte da população não seguia as regras, vivia à margem. Seria a população que a gente acostumou a chamar de marginal, no sentido de estar para lá dos limites estabelecidos pela lei. E aquele conflito que começou entre poucas pessoas, atingiu algumas famílias, e logo eram vários focos dentro daquele reino, dos que se levantavam contra o rei e praticavam atos de violência. Diante daquela dificuldade geral, narra o espírito Néio Lúcio que o rei inicialmente pensou em chamar um juiz, para que, criando novas leis, eles pudessem conter aqueles que viviam à margem da legislação atual. O problema é que, se aqueles indivíduos não conseguiam viver dentro das leis que existiam, imagina quando você multiplica a quantidade de exigência, mas eles foram tratados como marginais. E a partir daquele momento, o rei vai tirar do cargo aquele juiz e vai chamar um doutrinador. O doutrinador era alguém que tinha grandes discursos, uma grande capacidade de convencimento. Então ele fala para aquela população, naturalmente consegue atingir alguns. O problema é que aquilo que ele dizia não resolvia os principais problemas daquele grupo. E logo os ânimos voltaram a ficar exaltados novamente. Naquele momento o rei busca a figura de um sacerdote, pensando que aquele religioso poderia dar conta daquela situação. O sacerdote se encarrega de dividir o reino entre os abençoados e os amaldiçoados. Os que seguiam o reino naturalmente eram aqueles dignos de bênção, aqueles que mereciam todas as coisas boas que Deus naturalmente entregaria. E os amaldiçoados eram aqueles que viviam à margem. Ora, se eles já estavam numa situação de marginalidade perante a lei, agora eles estavam também perante a Deus, né? Se sentindo ainda mais amaldiçoados, a mudança de postura não veio e a situação foi piorando. Foi então que o rei tirou o sacerdote do cargo de ministro e colocou naquela posição um médico. Mas o médico também tratou de dividir a sociedade entre os saudáveis e os doentes, colocando mais uma segregação. E agora eles já eram marginais do ponto de vista da lei, eram amaldiçoados do ponto de vista da religião e passaram a ser considerados doentes. Quantos anos nós passamos, né, isolando aqueles que têm transtorno mental e colocando-os longe da sociedade? Quantas vezes nós isolamos, por exemplo, os rancenianos em colônias, e essa herança é tão viva que até hoje a gente tem os hospitais colônias, que embora eles não sejam mais adequados do ponto de vista da saúde pública, eles conseguiram persistir no tempo. E no tempo de Jesus a gente falava dos vales dos leprosos. Nós, então, temos muita dificuldade de aceitar, de acolher aquele que apresenta alguma coisa diferente de nós. E naquele reino não era diferente disso. O conflito se acirrou com a presença daquele médico, já que aquela parte da população era chamada de doente. Então o rei é obrigado a tirar o médico do cargo e traz um general. O general começa a organizar os seus exércitos, vê as forças que tem e parte numa ofensiva em direção àqueles focos da população que eram contrários à legislação vigente. E claro, uma vez que começam os conflitos, se multiplicam as mortes. O sangue jorra, entre eles o sangue do próprio general, que é atingido durante uma batalha. O reino está sitiado, a guerra está colocada, e quando se vê sem saída,
aquele rei procura a ajuda de um sábio. O sábio é colocado na posição do primeiro-ministro, mas ele não se precipita antes de agir. Passa um tempo pensando e resolve que vai visitar pessoalmente aquelas localidades onde viviam os homens que eram contrários ao reino. Quando ele chega lá, ele percebe que muitos viviam sem teto, sem moradia, ao relento. Então, na medida do possível, manda construir casas. Ele percebe que muitos, principalmente crianças, estavam ali sem qualquer acesso à educação. Então ele vai improvisar escolas da maneira que era possível e percebe que muitos não tinham trabalho. Então ele manda construir oficinas e abrir estradas. No início foi muito difícil lidar com a ignorância e também com a preguiça daqueles que foram se acostumando a não viver de acordo com a lei do trabalho. Mas com perseverança e sentimento de fraternidade, ele conseguiu aos poucos apaziguar aquele conflito até que a paz veio àquele reino. Jesus então completa a sua lição dizendo que para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Quantas vezes nós meditamos sobre o que significa entregar a outra face. A princípio, a gente pode ter levado ao pé da letra, né? E pensar, bom, se alguém me agride, eu coloco o outro lado do rosto, a pessoa agride aquele, eu volto à primeira face, sou agredido de novo. Quando na realidade o sentido está tão amplo aqui, tão bem explicado, para que a gente possa atingir o objetivo da paz. Naturalmente, quando nós recebemos o mal, o que a gente precisa se esforçar para devolver? O bem. Quando nós recebemos a ignorância, o que a gente faz? Vamos organizar uma trincheira e dar uma resposta ignorante ainda mais forte? Se a pessoa me fala um palavrão, eu vou elaborar um palavrão pior e dizer para ela de volta? Se ela me diz uma palavra de ofensa, eu fico pensando, onde é que eu consigo dizer alguma coisa que ela vai ficar muito ofendida? Será assim que nós aprendemos a buscar a paz? A primeira coisa que a gente fez foi perder a nossa paz. Porque você pode talvez não conseguir pensar numa solução para lidar com o outro. Mas à medida que você se mantém apacentado, você já prestou grande serviço para você mesmo. Agora, se você perde a paz a propósito de devolver alguma coisa pior, aí a situação já está colocada na perda própria e ainda na possibilidade de agravar aquele conflito. Porque aí fica igual partida de ping-pong, né? A gente ataca, a gente é atacado, a gente ataca, a gente é atacado. Quem é que tem paz numa disputa? Vamos supor aqui uma bolinha de papel. Você joga a bolinha, ela pode voltar a qualquer momento. Se você quer ter paz, é melhor você segurar a bolinha com você, porque você sabe que pelo menos aquela não volta mais. A pessoa vai ter que descobrir uma outra maneira de te importunar. Então, todas as vezes que a gente aceita uma guerra, automaticamente a gente já perdeu a nossa paz. O que Jesus nos recomenda aqui é que no momento em que nós estamos como esse de hoje, em que a crise está estabelecida, em que nós temos muitos irmãos que estão vivendo a revelia da lei, se nós organizarmos uma ofensiva maior, nós já perdemos a nossa paz, porque deixamos crescer em nós os sentimentos e as emoções de animosidade que nos perturbam, e a gente tem uma grande chance de conseguir deixar a situação pior do que aquela está. Então aqui, através da mediunidade de Chico Xavier, Neio Lúcio vai nos contar como Jesus recomenda que a gente lide com essas dificuldades que são coletivas. Se existe falta de educação nos que visitam Cabo Frio, de que maneira a gente pode contribuir para, de alguma maneira, educá-los? Mais uma vez, não significa abre a porta e vem o Brasil todo, porque não vai caber. E se tiver o caos, como é que a gente implementa um projeto de educação? Não tem como, né? Educar em meio ao caos. Mas dentro do possível, de que forma nós orientamos para que o lixo vá parar no lixo? De que forma nós orientamos para que exista ali alguma ordem no momento de formar uma fila?
que exista consciência na hora do consumo. Será que o indivíduo que vem de uma outra localidade não pode aprender aqui que é importante economizar água? Talvez possa. Será que não existe um papel que se possa desempenhar dessa maneira? E aí receber o outro como um visitante, mas também um educando, mas sobretudo um irmão, que vem buscar aqui os encantos que vocês vieram buscar em alguma maneira, em algum momento da reencarnação. Afinal de contas, essa não é a primeira, a gente sabe, né? Então todos nós, em alguma medida, somos imigrantes, somos migrantes, porque nós também chegamos aqui em dado momento da existência. E quando a gente percebe isso, o que a gente está fazendo? Desautorizar aquele que mora aqui? Não. Longe disso. O que a gente está fazendo é buscar correlações entre nós e os outros. Eles chegam aqui agora, eu já cheguei um dia. Eles têm uma busca, eu já tive uma busca um dia. Eles têm ainda algumas coisas que precisam ser construídas na educação do ser para a imortalidade, eu também tenho. De que maneira a gente se ajuda? O próximo é aquele que nós permitimos aproximar do nosso coração. Porque no dia a dia você pode lidar com outro, aquele que você trata como diferente de você. E você pode lidar com o próximo, aquele que você começa a perceber que tem dores que você tem, que tem necessidades que você também tem. E a partir daí você permite que o seu raciocínio haja no sentido de buscar uma solução que garante a sua paz e que tem chance também de seguir na busca dessa paz exterior. Mas por que a gente não lança a mão disso logo no início? Porque dá muito mais trabalho. É muito mais fácil dizer, me deixe em paz. Já pagou as contas? Me deixe em paz, eu é que sei o dia de pagar. Já botou o lixo para fora? E você já fez o que você tinha que fazer? E aí a gente começa numa disputa, né? Vira conflito. É mais fácil para a gente reagir de imediato do que primeiro ouvir, pensar, lutar para manter inicialmente a tolerância e depois para termos realmente o patrimônio da paz, daquele que não é perturbado diante das situações exteriores. Assim, a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. A gente adora pensar que estamos a caminho da luz imortal, né? Estamos a caminho da felicidade. Só que a palavra trabalho está aqui no meio, né? Então o que nós fazemos em busca da paz é trabalhar. Se nós colocarmos simplesmente os nossos interesses acima de tudo, o que nós teremos é o acirramento do conflito. Se nós acharmos que cada um tem que solucionar seus problemas sociais e eu vou ficar aqui na minha vida, eu não estou trabalhando. Logo, eu não posso manter a expectativa de que a paz se faça. Diante das questões que nós temos e que são desafiadoras do ponto de vista da segurança pública, o que cada um de nós pode fazer? Como eu pergunto cada um de nós, naturalmente a resposta é individual. Nós não podemos prescrever para os outros aquilo que eles fazem. Mas cada vez que a gente percebe que as nossas vidas estão interconectadas, irremediavelmente interconectadas, questões que hoje perturbam o seu vizinho podem chegar a te perturbar daqui a pouco. Pode ser uma infiltração que vem de outro terreno e atinge o dele. Enquanto só está atingindo o dele, é problema dele. Só que se ele não conseguir lidar com aquilo, vai chegar no teu terreno. E aí? Deixa de ser um problema que parecia ser somente teu. E aí é que a gente cogita que é necessário unir forças para poder lidar com aquela questão. Naturalmente, aquela infiltração poderia atingir ainda mais 10 casas. Será que se a gente bater hoje nas 10 e dizer, vamos solucionar juntos, todo mundo vai topar? Acho muito difícil. Às vezes, numa vila, você não consegue 3 pessoas para consertar um interfone, né? Mas por quê? Porque a gente nem sempre tem esse senso de coletivo. Entendendo que, para que a gente possa ter paz, é preciso lutar por uma harmonia geral, para a paz de mais alguém além de mim. Então, nós vimos crescer, por exemplo, as comunidades, as favelas, as periferias, mas era problema de quem estava lá. Era problema de quem sofria com aquelas questões de falta de infraestrutura, aquela questão de falta de serviço público, ficava tudo lá dentro. Mas nós já chegamos a um momento que não fica mais lá. Passou a ser uma questão de todos nós. E aí, como é que a gente se esforça no sentido de solucionar essa dificuldade?
nós vamos aprender com os espíritos que muitas das vezes é através da lição da renúncia. E é assim que diz Bezerra de Menezes: aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia como ciência divina da paz. Aprender a abrir mão. Aquele que te procura na sua casa e que começa uma briga querendo que você faça uma coisa ou que você deixe de fazer, se você conseguir renunciar, você dá um passo importante para que aquele conflito acabe. Agora, se por outro lado você firma a mão, é meu direito, eu não posso ficar sem, a chance de aplacar aquele conflito é muito pequena. Eu estava com a minha filha e outras 3 crianças e outras 2 crianças, eram 3. E aí tinha uma boneca para cada uma. Você pensa, a paz está consolidada. 3 crianças, 3 bonecas, que nada. Uma olha para a boneca e diz, eu quero aquela ali, aquela que tem cabelo. Essa aqui não tem cabelo, eu não vou ficar com essa. Só que a criança que está com aquela boneca nem sempre tem a facilidade de ceder. E aí você começa naquela tentativa de negociação entre as crianças, quer dizer assim, deixa a boneca com ela, deixa essa boneca para lá, você vai tentando sensibilizar uma de cada vez, né? Porque se uma ceder, inicialmente a gente tem uma boa chance de resolver aquele conflito. Se a criança que tem a boneca disputada ceder, abrir mão e aceitar uma outra, aquele que está mediando o conflito diz, graças a Deus, alguém aqui aceitou ceder. Mas se todas firmam o pé, a disputa está estabelecida. E às vezes a gente busca a solução de tirar todas as 3 bonecas e ouve o choro das 3 crianças ao mesmo tempo. E acontece às vezes de você conseguir que aquela criança ceda e no fim a outra que já tinha a boneca que ela queria, quer as outras também, quer ficar com as 3 no braço. Como aquela criança, né, em que tem 10, subindo não escorrega, escorregando. Sobe a escada, escorrega. Mas tem aquela que senta no topo e não quer sair. Ninguém escorrega aqui. Essa é a postura que às vezes a gente vira, se torna adulto e continua carregando. Não consigo abrir mão daquilo que eu quero. E essa é uma postura que muitas das vezes nos leva à situação de conflito. Quando abrir mão de certas coisas, mais uma vez, nos ajuda lá atrás, naquela questão de discernir entre o necessário e o supérfluo, para que a gente não perca a paz por ficar desejando aquilo que não precisa ter. Quantas vezes a gente se afasta de uma vida tranquila porque está buscando coisas que vão nos perturbar e não ajudar na nossa vida, inventando para nós necessidades que nós não temos. Isso às vezes acontece no tratamento da estética, né? Eu quero uma aparência X, aí você faz um investimento muito grande de dinheiro, de tempo, de tratamentos, não chega onde queria chegar e ainda arruma outras complicações. Então, a pergunta é, eu preciso? É necessário? Dá para chegar ali sem criar outros problemas para mim? Se você conseguir responder de maneira afirmativa tudo isso, você dá um passo adiante. Mas para isso é necessário lidar, né, com o nosso ego, que está aqui ainda dentro de nós, reclamando os interesses da personalidade e deixando o espírito cada vez mais apagadinho. Então essa postura infantil de eu não abro mão de certas coisas, em muitos casos nos leva à situação de conflito, que seria apaziguado com a renúncia. Assim como nós olhamos as crianças e torcemos para que uma saiba renunciar, quantas das vezes a espiritualidade olha para nós e fica esperando que a gente vai ser aquele que vai renunciar? Olha, está um conflito danado naquela família, mas eu estou levando fé porque o João foi na casa espírita, né? Ele assistiu uma palestra, ele recebeu um passe, hoje ele vai conseguir renunciar. E às vezes o João chega em casa e é quem bota mais lenha na fogueira daquele conflito. Então, sempre que possível, a renúncia. Abre mão, não é tão importante? Abre mão em nome da paz. Aquele que renuncia não é o que se acovarda, é que tem já capacidade de lidar com aquela ausência e, melhor ainda, tem a capacidade de estar feliz com a conquista do outro. Esse é um passo que a gente precisa dar. A felicidade por ver a felicidade do outro. A gente não vai exigir da criança de 2 anos, 3 anos, que fique feliz porque a outra está com as 2 bonecas enquanto ela não tem nenhuma. Mas de nós mesmos, à medida que a gente não precisa de nenhuma das 2 bonecas, por que não
observar com tranquilidade uma situação em que você consegue abrir mão, em nome da paz, em nome dessa conquista que é mais importante do que carregar 2 bonecas. Tanto que a criança, 2 minutos depois, já se livrou das 2. Ela não quer carregar aquilo. É porque ela estava tentando lidar com uma emoção que dizia que era dela, o de tomar para ela, porque faz parte desse período da infância, mas não faz parte da nossa realidade atual. Atualmente, o nosso discernimento tem que nos ajudar a perceber que em certas situações a gente consegue sim ceder. E cedendo a gente tem mais chance de conservar a nossa paz. Então, aprender a ceder sempre que for possível. Não estamos falando em todas as circunstâncias da vida, né? É você conseguir ceder quando for necessário ceder. Porque em muitos casos a gente percebe que solucionaria a questão, mas a gente não consegue segurar aquele orgulho que faz com que a nossa demanda seja atendida em detrimento das demais. Que o meu jeito de ser se imponha quando eu organizo a casa. Eu gosto do sofá naquela parede. Se não estiver naquela parede, não tem nem graça ver televisão. Eu gosto das garrafas de água nesse ponto da geladeira, porque se for em outro ponto, eu fico profundamente incomodado. Quantas coisas pequenas a gente faz questão no nosso dia a dia, e a gente poderia com muito mais facilidade abrir mão de certas coisas e vivermos em paz. Por fim, nós terminamos com a frase elucidadora, né, de Chico Xavier, quando é perguntado acerca desse assunto. Para você, como é que cada um de nós poderia colaborar de maneira mais eficiente para a paz do mundo? E essa resposta, ela é de Chico Xavier, embora tenha ali o Espírito Emmanuel como organizador da obra, entendendo e conversando. E a resposta, como vocês podem ver, tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a paz é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Isso é, será sempre importante renunciar de boa vontade às vantagens que nos favoreceriam em favor daqueles que nos cercam. Em razão disso, seríamos todos nós artífices da paz, começando a garanti-la por dentro de nossas próprias casas e dos grupos sociais a que pertencemos. Uma resposta bastante sintética daquilo tudo que nós estivemos falando ao longo dessa noite. Mas se eu desse a frase no início, não ia ter o prazer de estar diante de vocês assim durante tanto tempo. Agradeço então a atenção, que sejamos nós a cada momento artífices da paz, aprendendo a considerar o interesse do outro, o sofrimento do outro, aquilo que o outro apresenta como demanda e, na maneira do possível, equilibrar com aquilo que nós queremos para nós, para a garantia da nossa paz e para a construção da nossa felicidade futura. Obrigado pela atenção e muita paz para nós.